Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Prontuário Jurídico, o programa aqui do Simers, que esclarece as principais dúvidas do direito, sempre no âmbito da medicina. E no episódio de hoje a gente vai abordar a liberdade de expressão e proteção da honra médica. Para conversar conosco sobre esse tema, é com um grande prazer que eu recebo aqui no estúdio do Simers o advogado Bruno Andrade da Rocha. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Cláudia, pelo convite. É uma alegria enorme poder participar hoje aqui com vocês. Doutor, começando, tá? Por que é importante discutir essa questão dos limites da liberdade de expressão na carreira médica? Por que é fundamental que a gente converse sobre esse tema? É fundamental, Cláudio, porque com as redes sociais, hoje em dia, a liberdade de expressão no contexto da atuação médica, em alguns casos, passou a ter outra relevância com as redes sociais. Então, embora o direito de liberdade de expressão seja um direito fundamental, previsto na Constituição, ele encontra barreira, muitas vezes, no direito também fundamental da honra das pessoas, da privacidade, enfim, da imagem. E, portanto, é importante que o médico, ao se deparar com um comentário ofensivo, com uma agressão injusta, ele tenha em mente os direitos que ele possa tomar para cessar, estancar essa agressão, né? Falando sobre a questão de agressões, existem dois tipos, na verdade, que a gente pode falar de crítica. A crítica legítima e a ofensa à honra profissional. Gostaria que tu explicasse, doutora, a diferença entre elas. Sim, a crítica legítima é aquela em que o paciente pode apontar fatos no procedimento, no diagnóstico, no tratamento. Ou seja, é uma crítica respeitosa, que muitas vezes pode ser bem-vinda. Já a crítica ilegítima é aquela crítica que tem o cunho de denegrir a imagem, de ofender, de xingar, geralmente sempre com palavras de baixo calão e visando denegrir a imagem do médico. Doutor, quais são os impactos? Tu começaste falando ali sobre a questão das redes sociais. E hoje as redes sociais, elas estão no dia a dia de todos nós, né? Quais são os impactos dessa imagem negativa do médico? Quando eu pesquiso o nome dele no Google, por exemplo, ali num site de avaliações, geralmente quando a gente procura algum profissional da saúde, um médico, a gente vai lá pesquisar no Google, né? E aí tem as avaliações ali. Se essa avaliação é negativa, qual é o impacto disso? A avaliação negativa, ela tem um impacto muito grande a partir do momento que as pessoas, na busca por profissionais, pesquisam em redes sociais, em Google e outras ferramentas. E certamente isso impacta na vida profissional direta do médico, porque ele ou está iniciando a carreira depois de muito estudo, ou já tem uma carreira consolidada, e às vezes um comentário ofensivo ou uma publicação indevida viraliza em segundos e, infelizmente, a notícia pejorativa se espalha muito rápido e depois é difícil de reverter essa situação, né? Doutor, quais caminhos jurídicos que esse médico tem para proteger a sua honra, digamos assim? Eu pontuei algum deles aqui e gostaria que o senhor explicasse para nós. A questão das ações cíveis, né? Desculpa. Sim, ele pode inicialmente ajuizar uma ação indenizatória por danos morais, considerando os fatos ofensivos à sua honra, à sua reputação e à imagem. Daí ele busca um advogado especializado, né, na área, visando a reparação por danos morais frente a comentários ou ofensas, enfim. Ofensas em geral, exatamente. As ações criminais, para que casos? Sim, as ações penais, no caso, as ações penais privadas, são nos casos de crimes contra a honra. Então, por exemplo, nos casos de calúnia, injúria ou difamação. Calúnia é quando a gente imputa um fato sabidamente falso, criminoso a outra pessoa. Um exemplo, assim. Um exemplo é
o paciente X dizer que o médico Y, por negligência, matou algum familiar. Esse seria um exemplo de calúnia. Difamação é apontar um fato ofensivo, ou seja, dizer que um médico X atende as pessoas de forma embriagada. Esse seria um exemplo de difamação. E de injúria é apontar uma qualidade negativa, que é mais recorrente, né? Chamar o médico de incompetente, quando, na verdade, ele não é. Seriam, basicamente, esses 3 crimes. E lembrando que essas ações privadas elas devem ser ajuizadas no prazo máximo de 6 meses, sob pena de decair o direito da pessoa a ajuizar essa ação. Então, o tempo aí é importante. Muito nessa importante. Questão. Outra questão são as medidas urgentes. As medidas urgentes são, por exemplo, no caso de comentários nas redes sociais ou publicações de vídeos, enfim, em que esteja falando de forma ofensiva e mentirosa de algum procedimento médico, do próprio médico, enfim. E essa medida visa basicamente estancar esse tipo de publicação, no caso, se for em rede social, pedindo para que o juiz, em uma tutela de urgência, defira a remoção, né, da página, do link, enfim, daquilo que foi publicado, após a notificação judicial da plataforma. Ou seja, primeiramente, então, a gente notifica a plataforma, essa plataforma ainda mantém o conteúdo, aí a plataforma vira ré no processo também, porque não cumpriu a decisão de retirar a medida do ar. Doutor, para entrar com essas ações, eu preciso de testemunhas, eu preciso reunir provas. O que é importante que eu tenha quando eu entro com essas ações? Sim, é muito importante coletar o máximo de provas possível. Até para o direito médico não ficar fragilizado. O processo judicial no Brasil, ele basicamente é feito de prova. O processo é prova. Então, ao se deparar com uma ofensa, seja de cunho civil ou criminal, é importante registrar tudo, tirar print. Se tiver testemunhas também, já prepará-las, né, para eventual depoimento, fazer ata notarial daquilo que foi registrado nas redes sociais, áudio, e-mail, mensagens, enfim, coletar tudo. Quanto mais provas, melhor. Mais provas, melhor, com certeza. Doutor, para a gente encerrar, qual a mensagem que tu deixas para quem está nos assistindo agora sobre como lidar com essa questão das críticas, das ofensas, né, sem deixar de preservar a ética profissional e garantindo aí, então, a proteção jurídica? Sim, o primeiro conselho seria não reagir ao calor do momento das ofensas, né? Porque às vezes a gente fica indignado e acaba... E vai lá e responde. Vai lá e responde, e às vezes até de forma indevida. E isso também até para evitar um processo ético disciplinar contra o próprio médico, que daqui a pouco, querendo se defender, pode expor dados do paciente e isso se tornar um problema para ele. Então, não reaja, busque uma advocacia especializada, né, para tentar remover essas ofensas indevidas o mais rápido possível e, assim, ter o seu dano reparado e também evitar que ele se propague no tempo, porque depois é difícil de reverter toda essa situação. Ou seja, a melhor maneira é procurar um atendimento jurídico, né? Um atendimento jurídico especializado que com certeza irá orientá-lo para tomar as medidas judiciais cabíveis para que isso não se torne um problema ainda maior. Doutor, muito obrigada pela participação. Foi um prazer te receber aqui. E lembrando para quem está nos assistindo que o Simers tem um plantão jurídico 24 horas durante os 7 dias da semana. E se tu ficaste com alguma dúvida sobre esse assunto, manda uma mensagem para a gente aqui na descrição desse vídeo. O programa de hoje fica por aqui, mas semana que vem tem mais um episódio do Prontuário Jurídico. Até mais!